Bem-vindo a Montserrat. Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Aqui o amor não para, multiplica. Bom dia, Igreja Batista Montserrat, você também que mais uma vez se conecta conosco aqui, é uma alegria e hoje de maneira muito especial porque hoje estamos celebrando a Páscoa, né? E no meio de um contexto muito diferente de todas as Páscoas que certamente você viveu, eu vivi, é tudo muito novo, eu diria que estranho, mas eu queria começar pela última Páscoa, que foi um momento tão singular de Jesus com os seus discípulos. E esse tempo de Jesus com seus discípulos remetia-os a uma experiência profunda que seria a sua própria vida sendo entregue como Cordeiro de Deus, e que todo aquele que colocasse realmente a sua esperança no sacrifício de Jesus, naquela cruz, derramando o seu sangue, por amor a você e a mim, perdoando os nossos pecados. A nossa fé nesse sacrifício de Jesus tornaria realmente possível uma reconciliação do homem com Deus, né? Eu não precisaria mais pagar as contas dos meus pecados, nem você, mas Jesus pagou na cruz. E é tão tremendo pensar que naquela semana da Páscoa e naquele período entre a sexta-feira e o domingo, nós vamos entender claramente que houve um grande ato de desespero. Um grande ato de insegurança, de dor. Os discípulos, inclusive, caminhando no caminho de Emaús, a Bíblia diz claramente que eles tinham tanta incerteza naquele momento. A gente percebe a fragilidade da nossa fé. Porque um Cristo que se fez homem veio entre nós, habitou entre nós e entregou a sua própria vida como Cordeiro perfeito de Deus, a fim de que a nossa dívida fosse paga e nós pudéssemos ser libertos do pecado. Parece que, de repente, toda essa mensagem do Evangelho, da boa notícia de salvação, do perdão dos nossos pecados, se perdeu em apenas 2 dias. E por isso que Páscoa é uma mensagem de esperança, porque Páscoa, ela sinaliza claramente muito mais o sentido da ressurreição, de que no terceiro dia, após a morte de Jesus, ele ressuscitou. E por isso que a minha fé e a sua fé não é vã, porque nós aguardamos ansiosamente o dia em que o Cordeiro de Deus voltará e ele, como o noivo, vai buscar a sua igreja, a noiva dele, que somos eu e você. E todos nós que colocamos a nossa fé em Cristo Jesus fazemos parte, não é, desse edifício espiritual, que é uma outra referência à Igreja de Jesus, e que Deus está edificando, que será a habitação do Espírito de Deus eternamente. Então pensar em Páscoa é pensar em ressurreição, é pensar em esperança, porque a minha esperança e a sua esperança é num Deus vivo, real, que venceu a morte e que por isso essa morte não me alcança mais, não alcança você mais, porque você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então eu quero conduzir você para a primeira Páscoa. Eu não sei se você algum dia já ouviu sobre a primeira Páscoa, porque curiosamente a primeira Páscoa se dá no fim de um processo de 10 pragas que vieram sobre o Egito. E eu queria pensar com você sobre essa primeira Páscoa então. Quero te convidar a entender essa história tão bonita, tão profunda, uma história de amor de Deus pelo seu povo, uma história de libertação de Deus tocando sobre o seu povo que por 430 anos foi subjugado a uma condição de escravos. E Deus então interrompe essa história, não é, de sofrimento, de dor, e ele visita o seu povo de maneira extraordinária. A história testifica das 10 pragas que aconteceram no Egito. Essa palavra em hebraico é Makot Mitzraim,
É muito interessante as pragas do Egito que são referidas na Bíblia, lá no livro de Êxodo. Você pode conhecer, estudar do capítulo 7 em diante, você vai poder ver isso. E é muito bonito como, ao mesmo tempo, é doloroso como Deus agiu, como Deus interviu na história por amor, para poder trazer uma mensagem para o povo de Deus que esperava por ele, de que Deus estava atento à sua realidade, de que Deus se importava com a sua condição. E é nesse contexto que Deus visita. Foram 10 calamidades, de acordo com o livro de Êxodo, que Deus impôs sobre o Egito, a fim de que Faraó pudesse entender que era necessário libertar o povo que era dele, dessa escravidão, a fim de que esse povo pudesse viver uma nova dimensão de um plano que Deus tinha para eles. Eu queria considerar algumas coisas importantes aqui, de comparação com esse momento que nós estamos vivendo. Quero fazer isso com todo temor e tremor, mas a primeira Páscoa, ela foi vivida dentro do contexto de execução de juízo para com o Egito. E é muito profundo entender isso, porque nós temos vivido uma grande crise sobre essa peste que estamos vivendo, essa pandemia que estamos passando. É muito natural que eu e você possamos atribuir essa pandemia a uma ação diabólica, não é? Eu queria dizer para você que lá na primeira mensagem dessa série Café que estamos fazendo aqui, nós comentamos sobre isso. Nós olhamos claramente lá em 2 Crônicas 7, versículo 13, 14, no capítulo anterior também, que Deus impôs sobre a nação de Israel, Deus impôs sobre uma grande peste, e que ele usa essas situações de calamidades a fim de chamar a atenção de uma nação, e nesse caso que estamos vivendo do mundo inteiro, a perceber a sua condição de auto-idolatria que estamos vivendo, onde nós nos consideramos o próprio Deus, e onde nós vamos realmente vivendo a história como se Deus não existisse. E uma das maneiras de Deus atuar na história e chamar a atenção do mundo para Ele é usando muitas vezes uma grande calamidade, uma grande dor, e eu particularmente creio que estamos vivendo esse tempo de ação de justiça de Deus sobre a terra, tempo de ação de juízo de Deus, naturalmente cada nação com uma voz e um propósito específico de Deus diante da situação e dos pecados que cada nação tem cometido, mas nós temos falado aqui com você que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e como nação clamar misericórdia ao Senhor, a fim de que Ele possa realmente nos preservar diante de tudo isso que estamos passando. Faraó, bem interessante, ele se auto-intitulava como filho de Ra, que era então um título a um Deus. Então ele se via como próprio Deus. E essa história toda das pragas que vieram sobre o Egito tem propósitos muito profundos que eu acredito que podem nos ensinar hoje, que podem nos levar a profundas reflexões hoje. Os egípcios, eles criam num panteão de deuses. Na verdade, eles viviam como se esses deuses fossem os responsáveis pela vida, pela fertilidade, pela imortalidade, inclusive. Deus, no meio de toda aquela história, ele precisa se posicionar, porque ele via realmente como essa mentalidade estava sendo realmente expandida sobre toda a face da terra, e o Egito, como um povo forte, bélico, era o grande responsável realmente em construir toda essas ideologias e estabelecer tantas idolatrias a tantos deuses. E Deus se manifesta com justiça, e as 10 pragas realmente vêm num momento muito profundo, onde Deus quer tirar o seu povo dessa escravidão e levar realmente para que eles possam estar numa terra prometida, num futuro que Deus tinha para eles. Então, a primeira Páscoa ela foi vivida dentro desse contexto de mortes, porque as pragas trouxeram dores. Nesse contexto de medo, de drama, de insegurança, de incertezas, de desespero. Na verdade, todas as famílias do Egito foram tocadas, todas as famílias do Egito choraram. E isso é muito triste quando a gente lê na história bíblica. Na verdade, há algumas semanas ouvindo um dos principais
profissionais da área de saúde da nossa nação, falando sobre o que estamos vivendo nesse tempo da pandemia mundial, ele fez uma colocação que foi tão difícil de ouvir. Ele colocou que todas as famílias, de alguma maneira, terão pelo menos um ente querido que será atingido por essa peste. Aquilo me fez lembrar desse texto bíblico e do sofrimento do Egito, de que realmente a Bíblia diz que foi tão doloroso, foi tão forte. A Bíblia diz assim, que houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Eu tenho clamado a Deus por misericórdia, você também, pela sua família, pela minha, mas pelo mundo inteiro, né? Porque hoje nós já sabemos que são milhões de famílias sofrendo já fruto dessa dor. Então, a primeira Páscoa, ela acaba se tornando esse momento em que, ao meio ao sofrimento, Deus faz um convite. E Deus faz um convite ao seu povo, à nação de Israel, a fim de realizar uma cerimônia familiar de fé e obediência. E aquela cerimônia realmente foi o que Deus chamou de Páscoa. Eu queria então ler uma passagem bíblica que está lá, o registro da primeira Páscoa, em Êxodo 12, com você. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro com um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Uma série de orientações foram dadas aqui por Deus à nação de Israel no meio de todas aquelas pragas. E aqui havia tido o anúncio da última praga, que era a praga terrível, onde os primogênitos de todos os egípcios morreriam. E só havia uma maneira de Deus realmente impedir que esta praga caísse sobre também o povo de Israel. Eles precisariam então sacrificar um animal, seguir todas essas orientações. Era uma ação, era um convite de Deus a uma experiência com muitos detalhes profundos e bonitos. Primeiro, era uma experiência e um convite a uma Páscoa em família. Era um evento que Deus estava fazendo e que ele marcaria para a história toda futura e que ele faria a partir da família. A gente estava conversando aqui em casa e pensando, poxa vida, não é coincidência que tudo isso está acontecendo nesse período de Páscoa. Passamos agora pela Páscoa mesmo, o Pessá de Israel, onde os judeus celebraram. E nós estávamos comentando sobre isso. Tudo isso está acontecendo, toda essa Páscoa está acontecendo dentro de um cenário muito semelhante à primeira Páscoa. Um tempo de praga, de pestes. E eu queria chamar a sua atenção de que Deus, ele vai convidar a nação de Israel a esta ceia a vivê-la em família. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos terminar esse momento como ceia. Você que está em casa com a sua família, nós queremos convidar você a separar, não é? Nós já mandamos durante essa semana o convite para preparar a igreja, mas você que está sabendo agora, não é? Pegue aí um suco de uva, não é? Se você tem, ou um vinho, você pode pegar também um pão, alguma coisa que represente esse momento. Talvez você não tenha se preparado, mas Deus está olhando para o seu coração e não
não leva muito em conta isso, querido. O pão e o vinho simbolizam o corpo de Cristo e o sangue que foi derramado. O que é mais importante aqui, nesse momento, é que você considere realmente a importância do ato do sacrifício de Cristo, que aqui, na primeira Páscoa, era um cordeiro, que na verdade já era uma referência àquilo que seria no Novo Testamento o próprio Cordeiro de Deus, Jesus. Por isso que o cordeiro precisava ser aqui sem qualquer mancha, né? Sem qualquer mácula, porque precisava ser perfeito, porque já anunciava o Cristo. Então nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. E é muito interessante você entender que a primeira ceia foi em família. Não foi uma ação coletiva, não foi uma ação comunitária, ela foi uma ceia em família. E nós queremos te convidar a viver isso em família. Talvez hoje você não esteja, não é, com seu pai, com sua mãe, talvez esteja sozinho com seus filhos, mas aí neste momento, Deus Pai, Filho e Espírito Santo se tornará a sua família. Nós queremos viver isso neste momento como família. Quero convidar você a viver essa experiência hoje, compreendendo que a primeira Páscoa foi uma cerimônia, então, de esperança, porque ela tinha a ver com libertação. E eu queria dizer para você hoje de 3 ações que esse evento, o primeiro evento de Páscoa na história, tinha como pano de fundo por trás dessa libertação. Primeira coisa, era a esperança de que haveria um livramento daquela praga. Olha que interessante no versículo 12:12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus estava dizendo para o faraó, que se colocava como Deus, de que ele estava acima dele. E ele diz assim: o sangue nos umbrais da porta será o sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Eu queria dizer que a primeira Páscoa tinha um sentido de esperança, de livramento daquela praga. E a minha oração hoje, em que estamos celebrando a Páscoa, é que realmente nós possamos ter esperança e orar para que Deus possa nos livrar, e livrar você, e livrar cada um de nós, de passar por essa dor terrível que nós todos estamos já enfrentando e vendo tantas famílias passarem. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer como fez naquele momento. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que aqueles que já foram lavados pelo sangue de Cristo não serão atingidos, até porque a gente tem visto isso acontecer. Mas eu quero trazer a você esperança de que você pode orar e clamar a Deus para que Deus possa guardar e livrar você nesse momento, a sua família nesse momento. Clame hoje com a sua família por isso, tenha esperança. Deus pode fazer isso. Mas esse texto é uma cerimônia de esperança, essa primeira Páscoa, porque ele traz a promessa de que a promessa da terra prometida iria se cumprir. Quando nós olhamos os versículos 24 e 25, diz assim: obedeçam as instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Eu gostaria de celebrar essa Páscoa com você, olhando para o futuro. Olhando para uma terra prometida que nós temos. Não é Canaã terrena. Nós temos uma promessa de uma terra celestial. Nós estamos de passagem aqui. Assim como o povo de Israel estava passando por uma longa jornada para alcançar a terra prometida, nós estamos também passando por uma longa jornada, que nós já definimos como deserto, por exemplo, mas nós temos um fim muito maior do que o final dessa praga. Nós temos um fim que é o céu, nós temos uma terra prometida, que Deus prometeu para todos aqueles cujo sangue do Cordeiro já foi aspergido nos umbrais do nosso coração. Deus tem isso para você. Eu queria dizer para você que em meio a toda essa tribulação que estamos passando, desta pandemia, você precisa ter esperança de que o nosso tempo não se resume apenas a esse tempo presente. Temos uma promessa de uma terra prometida e aguardando você. Jesus disse que ele foi preparar lugar para você e para mim. Mas há mais uma marca dessa esperança nessa primeira cerimônia de Páscoa.
No versículo 14, 17, no 26 e 27, é muito interessante ele falando sobre a importância de que isso fosse feito constantemente, para que as gerações futuras pudessem guardar esse memorial. Nós estamos aqui porque os nossos antepassados, eles entenderam o sacrifício de Cristo Jesus, colocaram a fé e nós podemos celebrar aquilo que Jesus fez. A ordem aqui é para que seja realmente uma celebração de festa perpétua. Eu queria ler aqui os versículos 14, diz assim: no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão, em símbolo, em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Olha só o capítulo 12, quando a gente olha aqui sobre as gerações futuras. Ele diz assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. No 17 diz: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Interessante que aqui Deus já chama o seu povo de exército, né? Já deixando claro que eles não seriam mais escravos, mas agora um grande exército dele que estaria realmente sendo liberto. No versículo 26 diz assim: quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. E o versículo 26 e 27 deixam isso muito claro para nós. Por isso a primeira Páscoa foi uma cerimônia de esperança, porque trazia a esperança do livramento da peste, trazia a esperança de que Deus tinha uma terra prometida e um futuro para eles, e que ainda que eles estivessem vivendo todo aquele momento de dor, eles podiam esperar por essa terra prometida. Eu aguardo o céu, querido. Você pode aguardar que Deus tem um lugar preparado para você. Mas essa cerimônia da primeira Páscoa era uma mensagem de esperança aos nossos filhos, às nossas descendências, aqueles que viriam, de que todas as vezes em que nós celebrássemos a ceia do Senhor, nós pudéssemos dizer aos nossos filhos: Deus nos libertou da escravidão do Egito. Eu queria dizer para você que todos nós fomos escravos algum dia. Na verdade, todos nós precisamos sondar se não nos tornamos escravos de falsos deuses. Mas Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser verdadeiramente livres. Eu quero terminar esse momento de meditação para que a gente passe esse tempo da celebração da ceia, eu com a minha família, você aí comigo, com a sua família, você que é de alguma maneira sozinho, divorciado, viúvo, um jovem. Nós nos tornamos agora realmente uma comunidade de fé, que crê num Deus que nos ama e que em meio a toda essa situação que estamos vivendo tem uma mensagem de esperança para você e para mim. E nós vamos celebrar a ceia juntos. Mas antes eu queria dizer para você o seguinte: eu creio que as pragas do Egito, elas tiveram o propósito de ensinar a Faraó, a todo o povo egípcio e a toda a humanidade, pelo menos 3 verdades fundamentais acerca de Deus. Primeiro, Deus é real e Deus existe. Você precisa entender isso. Que no meio daquele contexto da primeira Páscoa, então, das pragas, Deus estava dando essa mensagem a Faraó. Eu existo. Deus estava dizendo isso ao Egito todo. Eu existo. Eu sou Deus acima de Faraó.
Na verdade, eu sou o único Deus em quem você pode colocar a esperança. Ele entra na história e ele leva Faraó até o momento onde Faraó tem que clamar e interceder por ele mesmo. A história bíblica vai mostrar isso se você ler o capítulo 13 de Êxodo. Mas essa história também fala de um Deus que providencia todas as coisas. Deus providenciou o Cordeiro, Jesus Cristo, para que eu não precisasse pagar a conta, para que eu não precisasse morrer pelos meus pecados. Na verdade, Jesus é a grande providência de Deus para você e para a minha vida. Por isso que você pode ter certeza que você não morrerá eternamente se o sangue de Jesus realmente purificar você de todo o pecado. Isso acontece pelo arrependimento e fé no sacrifício de Cristo. Mas esta mensagem da Páscoa acontecendo em meio a essa fase de pragas em que a humanidade viveu, lá em termos do Egito, ela manda a mensagem da onipotência de Deus. Deus está acima de tudo isso. O poder dele está acima de todas as coisas. Não há governo, queridos, que não vai se sujeitar a tudo isso, não há famílias que não vá se dobrar, e Deus está nos chamando a atenção para reconhecermos essas três coisas. Reconhecermos, então, a existência, reconhecermos a providência e reconhecermos a onipotência dele. E é com esse espírito de temor diante de Deus que eu quero te convidar hoje a celebrar conosco a Páscoa nesse tempo em que estamos vivendo. Eu quero que você agora possa reunir a sua família, não é, na mesa. Nós vamos agora começar a distribuir esses elementos e vamos poder celebrar juntos a morte de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para nos libertar da nossa escravidão, dos nossos falsos deuses e de todo o pecado que eu e você temos cometido. Vamos viver isso então agora? Que especial a gente poder agora como família fazer isso, né? Você, onde você estiver agora, nós queremos celebrar realmente o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele me libertou dos meus pecados, ele tem certamente libertado cada um de nós, a alegria da nossa família de poder reconhecer isso, que ele tem nos tratado a cada dia, certamente você também. E é por isso que nós podemos celebrar hoje essa libertação. Eu quero convidar você então, nesse momento, a observar antes de nós participarmos da ceia de um versículo que é uma referência lá em Lucas, a última ceia então, porque finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Está lá em Lucas 22, e aí é muito bonita a história desse momento. Mas ele fala assim, eu queria destacar aqui essa palavra, quando Jesus disse assim, quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Posso imaginar Martinha lá e Larradaça, esse momento, você pode pensar que momento profundo esse, de Jesus falando isso para os seus apóstolos. Eu desejei a viver esse momento ansiosamente antes do meu sofrimento, que seria a cruz, da minha libertação e da sua libertação. Então, nesse momento, Jesus começa a dirigir esse tempo quando ele vai então repartir o cálice, depois o pão, e é o que nós vamos fazer agora. Eu queria te convidar a repartir o cálice nesse momento. Você pode ir distribuindo aí com a sua família nesse momento. Espera que a gente vai conduzir tudo juntos aqui, como família estamos, mas como uma grande família espiritual. Se você puder aguardar um pouco, nós vamos fazer isso juntos. Isso. Espero que você possa se servir agora com a sua família. E o texto bíblico diz assim, olha só. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pensar que o sacrifício de Jesus
nos faz uma grande família. Não podemos estar juntos. Hoje estamos vivendo a primeira Páscoa, como a primeira Páscoa, em família. Mas nós somos uma grande família espiritual. Ele diz, vamos partilhar isso uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Você que está aí sozinho agora, não é? Que não tem filhos, que não tem uma mãe, um pai, não é? Talvez divorciado, divorciada. Eu quero dizer que você faz parte da grande família de Deus e nós vamos celebrar isso juntos como família, nesse momento. E nós vamos dar graças então, nós vamos agradecer pelo grande amor de Deus por nós em oferecer Jesus como o Cordeiro para a salvação dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Vou pedir que a Martinha possa orar nesse momento para a gente, agradecendo a Deus. Vamos fazer isso então? Vamos dar as mãos? Você pode dar as mãos aí para quem você está aí, se você está com alguém, se aproxima e vamos dar as mãos. Senhor, obrigada pela tua graça sobre nós, obrigada, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz, nos trazendo vida, Senhor, permitindo abrir um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Obrigada, Amém, Senhor, Deus. e nós queremos Obrigado. passar por esse caminho todos os dias e permanecer nesse caminho todos os dias da nossa vida. Obrigada porque o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade, é a nossa vida. E nós te agradecemos e queremos sempre trazer à memória o que nos traz esperança, que é o seu amor, o seu sacrifício, a sua fidelidade, para que possamos permanecer fiéis também, Pai. Nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Então quero convidar você aí, onde você estiver, a celebrar o sangue do Cordeiro que nos purificou e que nos purifica de todo pecado. Vamos beber juntos isso? O texto segue, né? E ele continua falando que tomando o pão, e eu queria lembrar para você que ele é o pão da vida, né? Jesus é o pão da vida. E a Bíblia diz que todo aquele que comer dele jamais terá fome. Ele é a água da vida, aquele que beber dele jamais terá sede. E nós estamos celebrando hoje esse Cristo que nos alimenta todos os dias. Esse Cristo que nos sustenta todas as manhãs, que meio a tudo isso que estamos passando tem estado presente na sua casa, na minha casa, e você pode colocar a sua esperança nele. Eu quero te convidar agora. O texto bíblico diz, tomando pão, deu graças. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Eu queria então orar agradecendo a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus e depois nós vamos partir o pão e vamos comer juntos, lembrando o sacrifício de Jesus. Vamos orar então mais uma vez? Querido Deus, obrigado porque o teu Filho Jesus se fez carne, se fez homem, habitou entre nós, viveu todas as tentações que vivemos, mas não pecou. E ele foi à cruz como cordeiro teu, Senhor, a fim de que o sangue derramado naquela cruz e o seu corpo moído pudesse ser oferecido no meu lugar, no nosso lugar, e todos aqueles que colocam a fé no sacrifício de Jesus podem ser perdoados e libertos. Nós te agradecemos pelo corpo vivo de Cristo ressuscitado, que faz com que todos aqueles que coloquem a fé nele se tornem, Senhor Deus, um membro deste corpo. E nós agora que vamos celebrar, Deus, realmente partindo o pão, nós lembramos do teu corpo que foi moído naquela cruz por amor a nós. E nós agradecemos tão grande amor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. O corpo dele foi partido por amor a você e por amor a mim. Eu quero te convidar a celebrar isso lembrando disso, lembrando das dores que Jesus passou, de tudo que ele enfrentou, não é? E como realmente aquele momento em que o seu corpo se partiu foi massacrado, algo movia Deus
para permitir o seu filho passar por isso. Era você, era eu. O que movia era o grande amor dele por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho Jesus para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Convido você então a participar do pão nesse momento. Comamos todos. Quero te convidar a um exercício muito especial para a gente fechar esse tempo tão gostoso, tão precioso. Quando a gente leu a história da primeira Páscoa, essa orientação aos pais foi dada para que eles pudessem contar aos filhos, todas as vezes que eles celebrassem a Páscoa, o que a Páscoa significa. Você que ainda não sabia desse significado, saia desse tempo hoje compreendendo que a Páscoa é a lembrança daquele momento em que o anjo da morte passou por cima da casa dos israelitas que tinham os umbrais das portas pintados com o sangue do Cordeiro. Isso significa, querido, que o povo de Israel estava sendo liberto de toda aquela peste, de toda aquela praga, para ser conduzido a um novo tempo que Deus tinha para eles. Quem sabe você agora em família, pai, mãe, você que é responsável pela sua família, ou vocês que estão entre amigos, podem repartir uns com os outros agora do que Jesus libertou você, desde que o sangue do Cordeiro foi passado no seu coração, lavou o seu coração dos seus pecados, e desde que realmente você foi liberto da escravidão, do mundo, do diabo e do pecado. Conta agora uns para os outros qual é a grande notícia de libertação que Deus fez na tua vida. Faz isso e a gente termina esse tempo contando histórias do poder do Deus Todo-Poderoso que nos libertou do pecado. Que Deus abençoe você, um abraço, com muita saudade, todos nós, nossa família, amamos vocês. Tchau. Deus abençoe.